Olá! Na aula de microbiologia bucal, vamos falar sobre microbiologia das infecções pulpares e periapicais. De maneira geral, a polpa dental que está dentro da câmara pulpar e dos canais radiculares são assépticas, ou seja, isentas de micro-organismos. Mas como é que os micro-organismos podem atingir a polpa dental? É, Em primeiro lugar, e é o mais comum, é por via túbulos dentinários. De que maneira? Normalmente por meio da cárie dental ou até mesmo através de uma fratura coronária que já expõe os túbulos dentinários aos micro-organismos da boca. Então aqui a gente tem o esquema da cárie dental, né? Uma cárie de esmalte que evoluiu para a cárie de dentina, os micro-organismos vão atingir a polpa, nós vamos ver aqui os micro-organismos que a própria inflamação do tecido pulpar irão causar a necrose pulpar, tecido necrótico e micro-organismos tendem a caminhar para a região periapical, porque a região periapical é onde tem ainda alimento, lembrando que aqui a região periapical tem plasma, né? Tem exudato inflamatório, e aí todos os canais radiculares, os canalículos e a região periapical vão estar contaminadas, inclusive originando lesão óssea, reabsorção no osso que está ao redor do periápice. Uma outra via é a via periodontal. Então, imagine você uma bolsa periodontal. Quanto mais profunda, maior a chance desse evento acontecer. Nós sabemos que existem os canais radiculares principais, mas existem também os laterais. Então, quando existe uma bolsa periodontal, as bactérias da bolsa periodontal podem chegar até a polpa por meio desses canais laterais. Aí a infecção seria nesse sentido, né? Ápice, coroa, e não como ocorre na cárie, que é coroa para raiz. Um outro evento importante chama que os micro-organismos podem atingir uma polpa por via hematogênica. Então, você imagina, né, que existe uma infecção bacteriana em algum outro tecido do corpo. Essas bactérias cairiam na corrente sanguínea e pela região periapical, pelos vasos sanguíneos que penetram pelo forame apical, né, os vasos sanguíneos penetram pelo forame apical, as bactérias, então, que estavam no sangue, elas podem se instalar no tecido pulpar. E o tecido também conjuntivo que está no canal radicular. É interessante que isso vai acontecer em uma situação específica. É quando a polpa dental já está necrosada ou ela está inflamada, ou seja, quando ela está em sofrimento. Esse fenômeno chama anacorese. Os micro-organismos, eles têm uma tendência a se instalar e começar a proliferar um tecido que já está necrosado ou um tecido inflamado em vias de morrer, de necrosar, porque aquilo ali vira fonte de alimento para os micro-organismos. Um exemplo de pesquisa interessante que aconteceu isso é que foi isolado na polpa dental bacilos da tuberculose, no indivíduo que estava tendo a doença, e bacilos da hanseníase, indivíduos que estavam tendo a hanseníase. Nós vimos então que como que foi comprovado que as infecções endodônticas são infecciosas, são de origem microbiana, né? É o mesmo pensamento em relação ao que a gente já viu a cárie e doença periodontal. Os autores trabalharam no laboratório com animais assépticos, que não tinham microbiota, e com animais. E nesses animais assépticos, né, eles não desenvolviam a cárie dental. Todo animal asséptico, como não tem microbiota, não desenvolvia cárie dental, doença periodontal e qualquer lesão, qualquer doença pulpar e lesão periapical.
Isso ficou mais claro com essa equipe de 1965, a mesma equipe que já trabalhou com doença periodontal e com cárie, né? Eles trabalharam, então, com esses ratos, como eu citei, antiassépticos, e com os ratos convencionais, que tinham microbiota. Eles, então, expuseram o tecido pulpar ao meio oral dos ratos, e aí, após um tempo, nos ratos assépticos, a polpa não teve inflamação e ainda conseguiu selar a abertura que foi realizada com uma ponte de dentina. Já os ratos convencionais, que tinham microbiota na cavidade bucal, que chegaram até a polpa via saliva, a polpa então entrou no processo inflamatório e necrosou. Então, de maneira geral, o que a gente pode falar, né? Bactérias, e muitas vezes, não só as bactérias, mas os seus produtos, como toxinas e enzimas. De alguma maneira, como a gente já viu, as 3 vias, como as bactérias e seus produtos podem chegar no tecido pulpar, eles vão provocar, então, uma ação direta, quando eles liberam as suas enzimas, as suas toxinas, causando necrose, mas também de uma maneira indireta, porque como a polpa é um tecido conjuntivo que está preso dentro de um dente que funciona como se fosse uma câmara, uma caixa rígida, qualquer inflamação mais significativa vai levar então a edema e ao colapso dos vasos sanguíneos e a polpa perde a sua nutrição, né? Então, quando a gente tem uma necrose pulpar, vai ter ação direta das bactérias e também ação direta da própria resposta inflamatória, pelas características específicas do tecido pulpar, que está preso dentro de uma caixa dura, que é o dente, né? Dessa necrose pulpar, nós vamos ter, então, né, antes de ter a necrose pulpar, pode ter sinais clínicos de pulpite, que depois leva à necrose pulpar, e aí depois todos os problemas relacionados com o tecido, com a região periapical. Periapicopatias. Periapicopatias. Um trabalho importante de 1959, esses autores, eles trabalharam com lesões cariosas ou com fraturas, né? Ou dentes que tinham sofrido fratura. E aí eles começaram a estudar se era a presença da bactéria que causava inflamação pulpar, né? E aí eles começaram a medir o quanto de dentina íntegra existia entre o meio bucal e o tecido pulpar, e a câmara pulpar. Quando as camadas de dentina íntegra era de, no mínimo, 0,8 milímetros, não existia sinal de inflamação na polpa. Quando essa camada de dentina foi entre 0,8 e 0,3 milímetros, não existiam bactérias na polpa, mas já tinha sinal de inflamação, porque as enzimas e as toxinas bacterianas, como as enzimas e toxinas bacterianas são menores que a própria bactéria, quando elas chegam primeiro, né? Imagina tudo isso dentro do canalículo dentinário, as enzimas e toxinas que são menores atingem primeiro o tecido pulpar e já provocaram inflamação. Camadas de dentina menor que 0,2 milímetros, já foi detectada a presença de bactérias na polpa inflamada. Então, nós vimos que a causa mais comum dos problemas endodônticos e das infecções periapicais é a cárie. Vamos imaginar, então, que as primeiras bactérias que, por via dos canalículos dentinários, elas vão chegar ao tecido pulpar, são as bactérias cariogênicas, as bactérias relacionadas com a cárie. Elas provocam, então, uma desmineralização dos canalículos dentinários e elas vão caminhando em direção ao tecido pulpar. Então, as primeiras bactérias que chegam ao tecido pulpar, os actinomyces, lactobacillus, propionibacterium, streptococcus do grupo mutans e os demais streptococcus orais. O que vai acontecer, né? Nós temos que imaginar que vai existir uma sucessão bacteriana, uma troca de microbiota,
quando a gente for falar do início da polpa necrosada e até o ápice da evolução dessa doença, quando tem lesão periapical. Por que vai ter essa sucessão, essa troca de microbiota? Que nós vamos perceber que o ambiente vai modificar. As primeiras bactérias que chegam, elas encontram uma polpa. Aí, como nós já falamos, a presença da bactéria que libera suas enzimas, as toxinas, e até a resposta inflamatória do tecido pulpar vai levar a polpa necrose, vai levar a necrose da polpa. Quais são esses micro-organismos que primeiro chegaram? Estão relacionados com a cárie. Então, são micro-organismos anaeróbios facultativos, eles são normalmente gram-positivos e se alimentam de açúcar, são sacarolíticos. Então, eram os estreptococos, de maneira geral, os lactobacilos e o actinomyces. Como eles são anaeróbios facultativos, eles vão consumir o oxigênio que existe dentro da câmara pulpar. E à medida que eles vão caminhando pelos canais radiculares em direção à região periapical, ao ápice do dente, o ambiente vai se modificando. Que agora não vai ter mais oxigênio, agora a fonte de nutriente vai vir aqui da região periapical, que é o plasma, é o exudato inflamatório da região periapical. Então agora o alimento vai ser proteína. Então, quanto mais caminha em profundidade em direção ao periápice, nós vamos ter agora novas bactérias. São agora anaeróbios estritos, né? Vai prevalecer os anaeróbios estritos, gram-negativos e proteolíticos, como Prevotella, Porphyromonas e Fusobactéria. Isso não é novidade para vocês, é a mesma história que aconteceu na doença periodontal, quando a bolsa periodontal cada vez mais se aprofundava, né? Houve, então, essa sucessão bacteriana, porque o ambiente mudou. Então, nós vamos ter aqui, né, falando sobre ainda a infecção endodôntica, as bactérias e seus produtos provocam inflamação pulpar, necrose pulpar, e à medida que vai caminhando na região periapical, lembra que o alimento está aqui no periápice, vai originar a lesão periapical. No início, lá no início da cárie, começo da morte da polpa, prevalece Streptococcus, Lactobacillus, Actinomyces e depois troca a microbiota, tem a sucessão microbiana, Prevotella, Porphyromonas e Fusobactéria. Para comprovar que é a presença dos micro-organismos que leva à lesão periapical, teve um trabalho muito importante em 1976, porque nessa data já começava a existir o cultivo de anaeróbios. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o cultivo em laboratórios de anaeróbios existe uma tecnologia específica. Então, a partir dessa data, é que começou a ter evidências mais claras da presença das bactérias anaeróbicas em relação à odontologia. Tá? Antes, eles podiam isolar as bactérias, mas elas não cresciam, porque em laboratório elas não encontravam ambiente propício para isso, que é crescimento em anaerobiose, na falta de oxigênio, né? Então, eles trabalharam com 32 incisivos que estavam com a polpa necrosada, mas eram rígidos, ou seja, os dentes não tinham cárie e não tinham restauração. Mas, provavelmente por trauma, ocorreu a necrose da polpa, porque rompeu o feixe vasculo nervoso da região periapical. Eles perceberam que existiam 13 dentes sem lesão apical. Todos coletaram o material desses dentes e não encontraram bactéria. Então, dentes sem lesão, óssea, não tinha bactéria no interior do canal. 19 dentes tinham lesão apical. E aí eles encontraram 94% das bactérias que isolaram dos canais eram anaeróbias estritas. Eles concluíram também que na grande maioria dos dentes existia mais que 6 tipos de bactérias. Então, mais uma vez, assim como a doença periodontal, a infecção endodôntica também é mista, ou seja, ela é polimicrobiana. E começou, além do Fusobacterium, Eubacterium, Peptis, Streptococcus, começou o destaque para 2 gêneros, Prevotella e Porphyromonas, que a gente já viu no quadro de doença periodontal. Tá? Isso aqui eu já falei com vocês, né? Como que a polpa é agredida.
por efeitos diretos, as toxinas, a presença da bactéria, liberando suas enzimas, as suas toxinas, né? E também por efeitos indiretos. A própria resposta inflamatória do hospedeiro leva a edema, leva ao colapso do sistema circulatório. E aí, sem a presença de nutrientes, a polpa necrose. Uma coisa importante que serve de alerta é que quando a gente pega essa situação que é extremamente comum, né? Cárie, necrose pulpar, a gente tem que imaginar que todo o ambiente, todos esses ambientes estão contaminados por bactérias. Então, não é só o canal radicular principal, mas também todo o sistema de canais, assim como todos os canalículos dentinários perto desse sistema radicular. Lembrando também que a lesão, se existir lesão, né, lesão periapical, aqui também tem bactéria. É por isso que vai ser muito importante, quando for realizado o tratamento de canal desse dente, a endodontia desse dente, o curativo de demora, o medicamento que é colocado aí dentro do canal, porque é ele que vai causar a morte. Você vai fazer a limpeza mecânica do canal, né? Do canal principal, alguns canalículos que estão ali ao redor da parede, porque você vai com a lima, vai regando com hipoclorito, então você vai já propiciando a limpeza e a remoção desses micro-organismos. Mas vão existir locais que a lima não vai chegar. A lesão periapical, canalículos dentinários mais profundos, o sistema radicular, os canais secundários. Então, quem vai causar ação bactericida nesse ambiente será o curativo de demora. Vamos ver então a lista de micro-organismos. Micro-organismos relacionados com as infecções pulpares são os estreptococos, de maneira geral, Staphylococcus, que podem estar presentes, epidermides e até o aureus, Veillonella, os actinomyces, que na doença periodontal já estava em grande quantidade, né? Nós já vimos que tinha actinomyces, mas Lundis, Raeli, odontolíticos, os lactobacilos relacionados com a cárie, né? Começa ali a lesão da polpa com a presença das bactérias da cárie. Porfiromonas, agora, além das gingivales, uma outra espécie que o próprio nome já é sugestivo, Endodontalis. Prevotella intermédia, e aí nós vamos falar pela primeira vez da Prevotella oralis e aí da melaninogênica, Pepto Streptococcus micros e também treponemas, dentícula e vicente. Lesões agora mais profundas nas infecções periapicais. Um outro Streptococcus anginosus. O actinomyces continua. Olha aqui a porfiromonas, gingivales e endodontalis. Prevotella intermédia e melaninogênica. Pepto Streptococcus micros e Fusobacterium nucleatum. Agora, imagine vocês que vão existir dentes que estão recebendo tratamento endodôntico que podem ter muita dor. Então, tem pacientes que existem, foi feita a limpeza, você fez tudo certinho, abriu, ligou, pôs o curativo de demora e a pessoa volta com muita dor. Aí você vai ter que abrir, limpar tudo de novo. Mas por que que isso aconteceu com aquele indivíduo e não acontece com os outros? Esse quadro doloroso. Outra situação é que você pode se dedicar, existem alguns tratamentos endodônticos que não dão certo. Você executa a técnica, o curativo de demora que você aprendeu, pode até trocar o curativo de demora, colocar de uma outra linha de pensamento, de uma outra faculdade, mas aquela lesão endodôntica persiste. São as famosas lesões endodônticas refratárias. Por que que isso acontece? A gente imagina que é por causa da presença microbiana, do tipo de bactéria que está dentro daquele canal. Há destaque nessas situações para as duas espécies, os dois gêneros, Porfiromonas e Prevotella. Né? Porfiromonas gingivales e endodontalis e a Prevotella intermédia e melaninogênica. Por quê? Esse indivíduo teria cepas mais patogênicas. Vocês sabem que são gram-negativas e tem LPS, lipopolissacarídeo. O LPS, como a gente viu na aula de doença periodontal, é uma endotoxina.
Quando a bactéria morre, ela libera o LPS. E o LPS causa muita destruição. Então, essas bactérias desses indivíduos, elas podem ter um LPS mais potente. Nós sabemos que o LPS está relacionado com inflamação. Se tem inflamação, tem dor. O LPS, então, ele age nas células da inflamação, como, por exemplo, nos macrófagos. Nós já vimos isso lá na doença periodontal. O LPS agindo em macrófago, ele libera prostaglandina, PG2, que é um mediador químico da inflamação, e também libera, o macrófago libera algumas citocinas, IL-1 e TNF. Além de causar inflamação e, portanto, dor, prostaglandina, IL-1, TNF, IL-1 é interleucina 1, TNF é fator de necrose tumoral. Lembra que essas citocinas e esses mediadores químicos, eles agem osteoclasto. E existe, então, um processo de reabsorção óssea. É por isso que existe a lesão óssea, lesão periapical, né, que é uma perda óssea. Além de potentes LPS, essas bactérias são capsuladas, elas têm cápsula, isso já dificulta a fagocitose das nossas células de defesa. Você tem que imaginar que lá na região periapical tem células de defesa. Elas produzem potentes enzimas histolíticas que destroem o tecido, porque elas precisam de alimento, então elas vão destruir o tecido. E, de uma maneira geral, tudo isso vai induzir a resposta inflamatória e, portanto, a dor e a perda de osso. Existem também algumas explicações dessas lesões refratárias da presença no sistema radicular e na lesão periapical de micro-organismos que não são bucais. Então, o dente provavelmente ficou com o canal exposto ao meio bucal e essas bactérias que normalmente não vivem na boca, elas chegaram na boca de alguma maneira e se instalaram dentro dos canais radiculares. Seria também uma explicação para que aquela lesão periapical, por exemplo, não desaparece. Pode ter, por exemplo, enterobactérias, que é isso mesmo que você pensou, são bactérias fecais, como Escherichia coli, Proteus, Enterococcus fecalis, a presença de pseudomonas, que é uma bactéria que está presente na água, em vários ambientes, e além de bactérias, fungos, como a Cândida, Cândida albicans e outras espécies. E normalmente os curativos de demora que a gente coloca dentro do sistema, dentro do canal, eles são específicos para as bactérias, não para fungos. Por isso, um dente contaminado por Cândida talvez gere uma lesão refratária, né? É a importância de não manter dente aberto. Todo dentista precisa, quando recebe um paciente, selar o dente, selar essa comunicação da câmara pulpar e, consequentemente, canais radiculares com o ambiente bucal, porque a gente não sabe quais bactérias podem atingir ali o canal radicular e se instalar nesse sistema radicular e provocar quadros com lesões refratárias. Certo? Terminamos aqui. Semana que vem vamos estudar repercussões sistêmicas dos focos infecciosos orais. Até a próxima.